Olá, bom dia amigos, bem-vindos ao canal, deem um like, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações do sininho. Hoje vamos fazer algumas questões do Enem relacionado à globalização. Vamos lá? Enem 2019, questão 83. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Então, vamos reparar esse trecho aqui do texto que vai ajudar a gente a responder a questão 83, que é esse aqui, ó, que a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença, quer dizer, a globalização da exclusão e da indiferença. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Qual é a crítica? À liberdade política? Não. Mobilidade humana, em nenhum momento o texto fala sobre a mobilidade humana. Conectividade cultural, letra C, também não. Letra D, disparidade econômica. Peraí, calma, deixa esse aí. Vamos ver, letra E, complementaridade comercial, também não. A resposta correta é a letra D, disparidade econômica, quando ele afirma que a globalização é da indiferença e da exclusão. Vamos lá? Resposta correta, letra D. Próxima questão, Enem no ano de 2018, a questão 53. Em algumas línguas de Moçambique, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão. A ruptura das relações familiares que na sociedade rural servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se órfãos e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Então, nesse texto, o trecho que a gente deve reparar mais, prestar mais atenção, é nesse daqui, ó. Talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares. Quer dizer, está ocorrendo a destruição dos laços familiares. Vamos lá para a questão agora, as alternativas. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associou o acirramento da pobreza à letra A afirmação das origens ancestrais, no momento falou sobre isso, fragilização das redes de sociabilidade, segura essa daí, letra B. Letra C, padronização das políticas educacionais, falso, em nenhum momento fala disso. Letra D, fragmentação das propriedades agrícolas, em nenhum momento fala sobre isso também. Letra E, globalização das tecnologias de comunicação, também é falso. Então a alternativa verdadeira é a letra B, fragilização das redes de sociabilidade. Ok. Enem no ano 2018, a questão agora 54. Tem dois textos, texto 1 e texto 2. O texto 1. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam por elas, passam discurso de legitimação da ordem social tanto quanto do conflito. Texto 2. As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas, quer dizer, erguer novas muralhas, que barrem o movimento daqueles que em consequência perdem física ou espiritualmente suas raízes. Então a questão pede o quê? Qual o comando da questão? A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a liberação da circulação de pessoas? Não, muito pelo contrário. Aí está falando que está erguendo muralhas.
erguendo barreiras, né? Surgindo obstáculos. Letra B, preponderância dos limites naturais. Nada a ver, nada com nada. O que está falando com limite natural de montanhas ou de rio? Em nenhum momento está falando de limites naturais. Letra C, supressão dos obstáculos aduaneiros. Quer dizer, o fim dos obstáculos aduaneiros, o fim de taxas comerciais aduaneiras. Não, em nenhum momento falou disso. Letra D, desvalorização da noção de nacionalismo. Também não fala sobre nacionalismo. Os dois textos, tanto um como dois. Letra E, seletividade dos mecanismos segregadores. Verdadeiro. Vamos ver a resposta. Resposta, letra E. Enem 2018, questão 68. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltado no texto, explica-se pela... Então, o que é mais importante que falar nesse texto em relação aos complexos de espaços urbanos? Vamos lá. Letra A, expansão de áreas metropolitanas. Não, normalmente está falando disso. Letra B, emancipação de novos municípios. Também não fala disso. Letra C, consolidação de domínios jurídicos. E em nenhum momento falou disso também, de domínio jurídico. Letra D, articulação de redes multiescalares. Segura essa daí. Letra E, redefinição de regiões, administrações. A gente está falando de redefinição? Também não. Então a alternativa verdadeira é a letra D, articulação de redes multiescalares. Quando você vê aqui nesse trecho do texto, principalmente, hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. Quer dizer, é um mundo que está bastante articulado em redes, só que em escala muito grande, só que é de múltiplo, é bastante variado, bem diversificado. Então a alternativa verdadeira é a letra D. Vamos ver se é mesmo, gente. Resposta é a letra D. Vamos lá, próxima questão. Enem 2017, questão 82. A primeira guerra só vou abrir um parênteses aqui. Está falando sobre o 11 de setembro. O 11 de setembro, eu estava andando pelo shopping quando vi aquela conversa num café, todo mundo conversando, todo mundo falando, e na imagem estava mostrando uma torre pegando fogo que um avião já tinha colidido. Não demorou 30 segundos, um minuto, lá veio outro avião e só ao vivo atingiu a segunda torre gêmea lá nos Estados Unidos, em Nova York, em Manhattan. Quer dizer, um atentado terrorista que sequestrou 4 aviões, um para acertar a Casa Branca, que foi abatido pelo próprio governo americano, o outro para acertar o Pentágono, que chegou a acertar em parte, só que não destruiu muito o Pentágono, que só foi na fachada do prédio que acertou o avião, e os outros 2 aviões que acertaram as 2 torres gêmeas, a economia financeira do país, né, americana, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tinha sido atingido, nem nas 2 guerras, na primeira e na segunda, de forma tão brutal. Muitas pessoas inocentes morreram com esse atentado. Sequestraram os aviões e lançaram nos Estados Unidos, em solo americano. Então vamos lá. Sim, só mais uma coisa. E meu filho, que estava com a idade de 6 anos, estava assistindo Dragon Ball Z, quando de repente entrou o plantão da Globo. Aí ele, minha avó, aqui, minha avó. Retado, porque a transformação de Dragon Ball Z, Goku ia se transformar em Super Saiyajin. E quando chegou
na escola foi o comentário entre os coleguinhas. Ele me contou, pô, na hora que ia ter a transformação de Super Saiyajin, só passou no outro dia. Sim, mas voltando para a questão, vamos lá. Enem 2017, questão 82. A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstra a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Aqui, assim como a reação imediata dos Estados Unidos ao 11 de setembro foi atacar o Afeganistão, porque havia pistas que Bin Laden poderia estar escondido nas montanhas do Afeganistão, e foi um ataque em massa do exército americano ao Afeganistão após esse episódio. Então, um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside no letra A, poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Vamos segurar essa. Letra B, alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos e Rússia alinhados? Nada a ver. Política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba? Falso. Letra D, aliança estratégica com países produtores de petróleo como Kuwait e Irã. Irã? O Irã, os Estados Unidos não se alinham mesmo com os Estados Unidos. Eles têm divergências, são governos divergentes. Falso. Letra E, incorporação da China à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Falso também, que vive também divergência, principalmente econômica, entre chineses e americanos. Então a alternativa verdadeira é a letra A, poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Então chegamos ao fim, como a globalização realmente está influenciando o mundo de várias formas, tanto econômico como militar, como na cultura, e assim vai. Valeu, galera, um forte abraço e até o próximo vídeo do canal. Faltou a resposta à letra A, tá vendo? Confirmou a resposta à letra A. Agora sim, chegamos ao fim. Um abraço, galera. Valeu.